pessoal, essa é a nossa 7ª aula, mais uma aula sobre segurança na sociedade, nas escolas, e que a gente está trabalhando bastante esse tema, né, a segurança, tanto segurança nas escolas, na comunidade, a segurança no bairro, a segurança do funcionário de escola. Então, o tema segurança é tratado nessa aula, é tratado de forma abrangente nessa nossa aula. Mas na nossa última aula, nós falamos sobre a violência no Brasil. Violência no Brasil, desde a escravidão, que a gente falou um pouquinho dos escravos, como era a violência nos dias naquela época, e também nos dias atuais. Nós vimos também dados sobre o número de homicídios entre a população jovem branca e a população negra. Nós vimos que a população negra morre mais do que a população branca, né? A violência já começa a atuar aqui nessa forma. Vimos também que as desigualdades sociais no Brasil ocorrem de diversas formas. Desde os tipos de crime, onde o rico tem o crime do rico e do pobre, onde o crime do rico é o crime de colarinho branco e o do pobre é o crime violento, né? Também a violência dos salários, né, do funcionalismo público. Tem funcionário que recebe um absurdo, né? Não sei quantos salários, né? 10, 11 salários mínimos, enquanto que outros recebem um salário mínimo, que é a nossa realidade do nosso Estado. A maioria dos funcionários públicos recebe 1 ou 2 salários mínimos, né? Vimos que a violência está presente na área rural, em forma dos assentamentos, né? Aquela questão agrária. E também na área urbana, na comunidade, na escola, na comunidade onde a escola está inserida, e até mesmo dentro da escola. Então esses temas foram debatidos na aula passada. E agora nós vamos falar sobre a segurança na escola e no trabalho. Então são 2 temas, são 2 módulos em um só. Vamos falar sobre a segurança na escola e também a segurança do funcionário da escola. Segurança na escola. Na aula de hoje vamos dar ênfase a 3 conceitos, né? A disciplina escolar, o vandalismo e a segurança na escola. Segundo Michel Foucault, que foi um pensador francês, ele escreveu uma obra, Vigiar e Punir. E nessa obra ele fala, não apenas os prisioneiros que são tratados como crianças, mas as crianças são tratadas como prisioneiros. Nesse sentido, é verdade que as escolas se parecem um pouco com as prisões. Então, isso é verdade? Então, os prisioneiros nas cadeias, nas penitenciárias, são tratados como criança. Como assim? Lá eles têm tudo, né? Então são tratados como criança. E eles não fazem nada, têm tudo e não fazem nada. Enquanto que nas escolas, as crianças são tratadas como prisioneiros. Porque as escolas têm muros altos, eles têm regras a cumprir, têm disciplina. Então, é o contrário. Continuando. A escola, o hospital, o quartel, a fábrica, viram espaços de controle e vigilância. Então, esses locais, há o controle da pessoa que ali trabalha, da pessoa que estuda, que está naquele local, e também a vigilância, onde todos são enquadrados em funções. Tem de ter disciplina, e por isso temos a violência do espaço escolar, dos educandos, e a violência represada e revidada dos estudantes. Ou seja, os estudantes nem sempre, principalmente os que no nível médio, as escolas de nível médio, os estudantes não aceitam aquela forma como a escola trata. Então, e o adolescente, por si, ele já é revoltado, né? Entra na adolescência, começa aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de não aceitar o que o outro fala, aquela questão que é do adolescente. Então, imagine ele na escola, e a escola impõe regras, né? Impõe disciplina, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. E o adolescente não consegue aceitar essas regras. Então aí começa a violência represada, ou seja, a escola trata o adolescente de uma forma e o adolescente trata a escola de uma outra forma, como quebrando as regras, né? Não cumprindo as disciplinas. Dando continuidade aqui.
A coerção exercida pela vigilância e pela disciplina visa mais a normalidade. Então vamos atentar para essa palavra aqui, coerção, disciplina, vigilância, para visar a normalidade do processo escolar, de que aos resultados de aprendizagem, visa mais a normalidade do que os resultados da aprendizagem. Isso é verdade, né? Ou mesmo de educação. Pode-se dizer que nas escolas o poder de punir torna-se natural e legítimo. Ou seja, a escola ela cria regras que, nessas regras, tem inculcado a questão da punição. E isso torna legal por quê? Porque ela faz um documento que é legal. Punir o adolescente, punir o estudante, ele tem que se enquadrar nas regras da escola. Continuando. Hoje, a escola evoluiu bastante, né? Hoje a gente já mudou bastante desse patamar, mas ainda a gente continua também envolvido um pouco nele. Passando da escola elitista, onde só a elite tinha direito a estudo, a educação era só para os ricos, só para a elite. Depois ela passou para seletiva, ou seja, selecionava as pessoas que poderiam estudar. E por último, que é a escola que a gente almeja, né? Mas que a gente já está na metade aí já do que a gente realmente quer, é a escola democrática. O direito à educação escolar e o princípio do acesso e da inclusão sobrepujam o direito da punição, né? Como suspensão e expulsão. Não podemos dizer que as conclusões de Foucault estariam superadas, mas na prática, na sua escola, essas conclusões foram superadas ou não? Então, Foucault, ele, no que ele falou anteriormente, né, onde na obra dele, Vigiar e Punir, para ele, para Foucault, a aprendizagem, a escola punia, vigiava e punia. Hoje, com a seção da escola, ela se modernizou, ela passou de elitista, onde só a elite tinha direito, passou a ser seletiva, onde selecionava quem tinha direito, e por último a democrática, que é a escola que a gente tem atualmente, que ainda está engateando, né? E assim, será que já está superada as conclusões de Foucault sobre essa situação? Na escola normal onde vocês trabalham, tem a questão da punição? Tem, né? Em todas as escolas a gente vê a questão da punição, que é como se fosse uma coisa normal, mas não é normal. Então, o punir não é normal. O normal é educar. Então, é educar que é normal. Então, o aluno tem que ser educado, tem que ser trabalhado a educação, tanto da forma interna, desde de criança. Essa educação também tem que ser trabalhada na família. Então, é um complemento. A escola complementa a educação que vem de casa, a educação da família. Então, é um complemento. Aí começa desde de criança na família e a escola vai complementando para que ele seja um adulto de bem, responsável, conhecedor de direitos, de deveres e que consiga viver bem na sociedade, né? Sem a questão da violência, porque também a violência é consequência da má educação que as pessoas são submetidas. Né, professora Elaine? Interessante, professor, é que a gente observar quando esse trabalho de educação é feito com os adolescentes principalmente, né? Uhum. Porque é nessa fase que as coisas ficam mais complicadas. Quando esse trabalho de educação é feito de maneira tal que os adolescentes queiram colaborar, o processo ele flui, né? Sem a necessidade da punição. Porque nessa fase da adolescência a gente sabe que é natural do adolescente querer ir contra as regras. Isso é natural, do adolescente. Como o professor Macário falou, faz parte do adolescente. Esse querer peitar, querer contradizer as regras. Mas e se a gente trabalhasse de uma maneira tal que os alunos quisessem participar? Existe a possibilidade de que isso aconteça, né? De que eles queiram participar. Que aí a gente não será necessário partir para a punição.
Pela essa vigilância constante, né? Vigiar e punir. Exato, esse modelo de prisão que Foucault, ele cita. Então, é trabalhar a educação de forma a fazer com que os adolescentes queiram participar, entendam a necessidade e a importância de colaborar com o sistema. É que eles entendam que o sistema está ali para trabalhar com eles, né? Para trabalhar para eles. Aí, assim, a gente tem, para trabalhar com adolescentes, nós temos que conquistá-los para que eles possam colaborar. Porque se a gente for contra a vontade do adolescente, aí sim, a gente vai arranjar um inimigo. Então, tem que conquistar, mas saber dosar essa conquista também. Ele tem que trabalhar com ele, mas saber como dosar esse trabalho, né? Dando continuidade aqui à nossa aula. De acordo com o autor do livro, João Monlevade, tanto nas escolas quanto em outras instituições sociais, a disciplina tem um papel de prevenção da violência, né? Então, o que o autor quer dizer é que a disciplina que é colocada nessas instituições, ela tem o papel da prevenção da violência e da contenção de conflitos, né? Para conter conflitos, para prevenir a violência. E a educação e a pedagogia poderiam interferir no sentido de humanizar as atitudes e os comportamentos para coibir o excesso de disciplina, de disciplinamento, ou seja, a educação e a pedagogia, que é a pedagogia, que é a ciência que estuda a educação, né? Então, essas duas áreas, educação e pedagogia, elas podem interferir nesse sentido de, em vez da punição ser severa ali, não, ela tem que ser maleável, né? Mudar, modificar esse sentido de punir, né? Uma das formas de trabalhar isso com os adolescentes é também o sistema de compensação, né? Se eles conseguem atingir certos objetivos que a escola propõe, eles podem ter alguma compensação com isso. E isso funciona com os adolescentes, funciona com criança, funciona com adolescente, trabalhar esse sistema de compensação. Então, vale a pena a escola pensar, né, em projetos que é o que nós chamamos de projetos interdisciplinares. Nós já falamos sobre isso, sobre os projetos interdisciplinares aqui, vocês se lembram? Então, esses projetos, o bom do projeto interdisciplinar é que ele envolve o aluno desde a concepção do projeto, desde a programação, a criação do projeto, o aluno é envolvido. Então, ele acaba querendo participar, porque ele se sente parte do processo. Não fica aquela coisa assim imposta que vem de cima para baixo, mas eles ajudaram a construir aquele projeto e aí eles vão querer fazer as coisas acontecerem da maneira correta. Então, vale a pena a escola investir nesses projetos interdisciplinares, principalmente por conta disso. E pensando nessa questão da segurança das escolas também. Né, pensar nesses projetos interdisciplinares, envolver os alunos na construção desses projetos e na execução, e aí depois é só colher os frutos, porque eles vão vir. E o bom desse projeto é porque ele envolve não só os alunos, mas ele envolve também todo o pessoal da escola, todo o pessoal de apoio. É porque o vigia que está ali na porta, aqui no portão, que vai perceber a questão da violência que entra, a violência que sai, a violência que está ali no pátio da escola. E também o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, a forma como se trata os alunos, como os alunos tratam essas pessoas, né? Então, nesse sentido aí, o projeto interdisciplinar ele vai ajudar, né? Ele vai envolver todo mundo, e envolvendo todo mundo vai colher bons frutos, né? O bom do projeto é isso. Só para fechar, professor, uma coisa que nós temos debatido muito aqui nesse curso, desde lá do início das nossas aulas, a questão do projeto político-pedagógico da escola. Lembra que a gente tem falado muito da importância de que toda a comunidade escolar participe na construção do projeto político-pedagógico? Então, esse é um dos momentos em que você, técnico de infraestrutura escolar, pode colaborar. Mas se de repente você tem alguma ideia diante da execução do seu trabalho, de algum projeto que possa ser executado pela escola, você pode levar essa sua ideia
para a supervisão escolar, ou para a orientação, ou para algum professor, para que esse projeto seja desenvolvido na escola, a partir de uma ideia que pode ser tua, né? Independente do seu estágio profissional supervisionado, independente disso, no decorrer da execução do seu trabalho, de repente você observa uma situação, tem uma ideia para resolver aquilo, uma ideia legal de um projeto, leva a sua ideia para a supervisão, leva a sua ideia para a orientação, ou para algum professor que de repente tem projetos, né, professor? Sim. Que está mais voltado para uma disciplina, vai com o professor, conversa, olha, eu tive essa ideia, o que é que você acha da gente trabalhar, desenvolver esse projeto com os alunos, envolva os alunos na construção do projeto, que às vezes uma ideiazinha pequena, ela cresce e transforma-se em algo assim muito produtivo. Vale a pena investir. Concordo. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. No processo de ensino e aprendizagem, as escolas enquadram os conteúdos livres e espontâneos em conteúdos do currículo formal, nomeando-os de disciplinas e imprimindo-lhes características de disciplinamento do pensar. Então, esse é um pensamento do autor do livro, que ele fala que a escola ela pega os conteúdos livres de biologia, física, química, língua portuguesa e transforma esse conteúdo livre em disciplinas, em conteúdos, em disciplinas separadas, né? E essas disciplinas têm um tom de disciplinamento. Então, a palavra disciplina quer dizer disciplinar, disciplinamento. Então, já na parte do currículo, já está inserido a questão do disciplinamento, do controle da violência, né? Mas é só mesmo na questão do papel, porque isso tem que ser transformado, o currículo tem que ser revisado e ser interdisciplinar, né? Ser livre, interdisciplinar, livre, trabalhando todos os conteúdos ali de forma conjunta. Dando continuidade. Vamos falar agora sobre vandalismo. O que é vandalismo? Depredações e vandalismo. Vândalos, que dá origem à palavra vandalismo. Vândalos eram pessoas, eram povos que invadiram os territórios ocupados pelos civilizados romanos, na Roma Antiga, né? Os vândalos invadiram a Roma Antiga e lá eles não eram tidos como civilizados, porque o pessoal que morava na Roma Antiga era tido como civilizado. E os vândalos, não, eles chegavam, invadiram, destruíam tudo, então eles foram tidos como vândalos, e daí a palavra, o vandalismo, se origina aí dos vândalos, que era um povo que vivia para conquistar território. E eles não falavam o latim, né, que o latim na época era falado em Roma. E também não tinham bom comportamento, bons modos, né? Eram os bárbaros. Então daí a palavra vandalismo se originou, dos bárbaros, dos vândalos, povos que viviam para guerrear, né? E quando eles chegavam para conquistar um território, eles destruíam, não tinham bons modos na forma de comer, mas era a maneira deles, né? Então, e para as pessoas que eram conquistadas, para os territórios que eram conquistados, eles eram vândalos mesmo, eram pessoas que não tinham um bom comportamento, era diferente do comportamento deles, da época. Então daí que se originou a palavra vandalismo. Na escola, o tratamento dado aos bagunceiros, que é como a gente trata, como a escola trata os alunos que vão contra a ordem, e também os bagunceiros, baderneiros e até mesmo marginais. É o nome que se é dado à pessoa que vai contra as ordens da escola, as normas, né? E para a justiça são os infratores, né? Então, as pessoas que vão contra as normas da justiça são os infratores. Segundo Bernard Charlot, a violência escolar compreende agressões físicas, que são os golpes, os ferimentos, a violência sexual, os roubos, os crimes. Então, essas aqui são as agressões físicas. E incivilidade são as humilhações, as palavras grosseiras, a falta de respeito. E a violência simbólica ou institucional é o percurso escolar com reprovações, conteúdo sem sentido prático, desarticulação do currículo com o mundo do trabalho, relações de poder dos professores sobre os alunos, né? Então, os professores que mandam, os alunos obedecem. Então, a insatisfação dos educadores
com os salários, as condições de trabalho, a indiferença e o desinteresse dos alunos. Então, tudo isso se encaixa dentro da violência simbólica ou a violência institucional, que são a violência mais psicológica, aquela parte mais psicológica da violência. Então, continuando, o que a escola deve fazer nos casos do vandalismo? A escola deve punir? Ou chamar a comunidade para envolvê-la em ações e projetos que envolvam a todos? Então, qual a sua opinião? A escola, no caso de vandalismo, a escola tem que punir? Tem que chamar a atenção da pessoa a punir? Tem que chamar a polícia e, se for maior de idade, pedir para prender ou abrir processo? Ou a escola tem o papel, o dever de trabalhar aquela comunidade onde ela está? Chamar aquelas pessoas, convocar reuniões, abrir a escola para que todos participem. Eu acho que essa segunda opção é a melhor, né? A escola chamar a comunidade, participar ativamente da comunidade, né? Abrir as portas, se ela chamar a escola, a comunidade, a responsabilidade de preservar a escola. Então, seria uma opção boa, né? Uma boa opção, porque com isso a comunidade ela trabalharia, ela agiria de forma diferente na escola. Então, com certeza, ela iria preservar o bem público, né? Aquela questão da pichação dos muros. A escola poderia trabalhar com esses pichadores, para eles pintarem o muro, fazer as pichações, mas o grafite, né? Mudar em forma de arte, transformar a pichação em arte. E abrir a quadra. A maioria das escolas tem quadra, então na quadra, deixa a quadra livre para que as pessoas utilizem, mas utilizar com responsabilidade. Então, deixar aberta a comunidade, mas que a comunidade use a escola, mas de forma responsável, né? Dando continuidade aqui, um ponto de reflexão para a gente pensar direitinho. Assim como consideramos alguns alunos bons e outros ruins, já usamos o nosso tempo para pensar que os alunos também nos avaliam e nos consideram bons ou ruins? Não podemos melhorar mais a nossa prática como educadores e encarregados do zelo e da vigilância? Ou seja, da segurança e do nosso espaço escolar, para torná-lo realmente educativo? Então, tá aí uma coisa que a gente tem que pensar. Em vez de às vezes a gente acha que um aluno é bom ou o aluno é ruim, mas será se também, qual será o pensamento deles a respeito da nossa pessoa, do nosso trabalho, enquanto professor, enquanto profissional da escola? Eles acham a gente ruim, o nosso tratamento com eles, qual o pensamento deles em relação a isso? Então, a gente pode pensar nessa situação e rever a nossa forma de trabalho. Será que a gente está trabalhando de uma forma correta? Será que o nosso tratamento com o próximo está sendo de forma correta? Então, é um ponto para a gente refletir sobre o nosso trabalho enquanto profissional. Vamos continuar. A segurança nas escolas depende de superarmos continuamente as violências na comunidade e na sociedade. Então, o que eu falei, se a escola, onde ela está inserida, se ela trabalhar essas pessoas, trabalhar a comunidade, trabalhar o bairro ali, para que essas pessoas, essa comunidade, esse bairro, no tratamento, mude o tratamento em relação à escola, ou seja, um tratamento em relação aos funcionários, aos professores. Então, há uma mudança de comportamento. A escola pode estar trabalhando essa situação. Daí a necessidade de praticarmos também nossa cidadania, seja pelo engajamento nos movimentos sociais do bairro, da cidade onde moramos, seja pela participação em instâncias políticas mais amplas, que definem as regras da sociedade. Então a gente pode mudar isso participando, tanto o engajamento de movimentos do bairro, movimentos sociais do bairro, movimentos para a revitalização do bairro, da escola, da comunidade, e também de forma mais ampla, movimentos que insiram os anseios da comunidade em atitudes dos políticos, cobrança aos políticos, projetos. A gente pode estar
não só a escola inteira ou a comunidade inteira, em ações que visam a melhoria da comunidade. Então, essas ações são mais amplas e se enquadram mais no âmbito político. Então, conhecimento com os políticos, os vereadores que foram eleitos ali naquele bairro, né, que tiveram uma quantidade de votos expressiva ali, e cobrar a essas pessoas melhorias, né, que elas trabalhem lá na Câmara Municipal e que trabalhem para melhorar, com melhorias do bairro, né, no saneamento, na arborização, na água, da questão da limpeza. Então, são formas de se trabalhar também na comunidade. Vamos dar continuidade e agora a gente vai ver um vídeo que mostra algumas escolas que trabalharam a questão do vandalismo dos muros, ou dentro e fora da escola, com a comunidade. A criminalidade vem crescendo cada vez mais no nosso país. Por isso, existem vários programas de ressocialização que visam a educação, a ação social e o trabalho, para que crianças, adolescentes e adultos sentenciados voltem ao convívio da sociedade. O Ministério da Educação, juntamente com a Unesco, fundou o programa Escola Aberta, buscando fortalecer a integração entre escola e comunidade, para contribuir com a redução da violência escolar. O projeto Escola Aberta é um projeto do governo federal. O objetivo central desse projeto Escola Aberta é a reaproximação de alunos que estão fora da escola, sendo que é oferecido a eles oficinas, até mesmo oficinas que ajudam a ele a escolher o lado profissional. Nós temos aqui oficinas de recreação que envolve o futebol de salão, né, a parte do atletismo. Temos oficinas de leituras, clube de leituras. Temos a oficina que trabalha a musicalização, que é a musicalização infantil. E dentro dessa musicalização infantil, nós procuramos desenvolver um projeto que é da escola também, que é a formação da nossa orquestra da Escola Joaquim Vicente Rondon. O programa Escola Aberta, ele funciona aos sábados, das 8 às 17 horas. O programa Escola Aberta veio para estreitar essa parceria e, a partir daí, valorizar a cultura, a arte e ampliar a relação por meio de troca de saberes. Até mais, pessoal. Tchau! E aí, pessoal, no vídeo eles falaram sobre o Escola Aberta, que é um programa do governo federal que está inserido nas escolas municipais, escolas estaduais, que nessa Escola Aberta ele trabalha a comunidade, né, os saberes da comunidade é trabalhado ali. Também tem a questão de aulas de música, esportes, lazer. Traz a comunidade para dentro da escola, né? Isso é muito legal. Eles trazem a comunidade para que eles venham desenvolver os saberes deles. Né? Tem escola que trabalha a oficina de costura, né? Teatro. Então são várias atividades que são desenvolvidas ali no Escola Aberta. E é um programa bom. Escola Aberta por quê? Porque a escola fica aberta durante o final de semana para que a comunidade participe. Né? Então é uma ação do governo federal que foi colocada aí nas escolas, que realmente dá certo, né? Dá certo. Mas também existem outras formas, a escola pode trabalhar de outras formas. Se ela não tá trabalhando com a Escola Aberta, tem outros programas, né? Tem outros projetos que ela pode trabalhar a comunidade, né? De outras formas também. Vamos dar continuidade à nossa aula, vamos falar agora da segurança no trabalho, a segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. Né? Quanto à segurança do funcionário da escola, no exercício do seu trabalho, antigamente, no período de 1772 a 1834, quem fazia esses serviços da escola, o pessoal de apoio, eram os executados pelos escravos. Então, eram eles os responsáveis pelo trabalho da escola. Então, as primeiras escolas, as antigas, na época da escravidão, então, quem fazia os trabalhos ali da escola eram os escravos. E eles não recebiam nada por isso, né? Eles só trabalhavam ali de graça, executando os trabalhos pesados de limpeza, de conservação. Dividiu-se com muita nitidez o trabalho
limpo e metal para os professores e o sujo e o braçal para os funcionários. Então, funcionários entre aspas aí, porque eles eram funcionários entre aspas porque eles não recebiam por isso. Então, eles trabalhavam ali, eles eram escravos, né? Então trabalhavam no pesado, no sujo. Então fez a divisão. O trabalho limpo e de educação era para os professores e o pesado e sujo era para os escravos. Mais uma violência, né, que era colocada ali para os escravos, né, uma violência e violência simbólica e também violência física. Né? Nós trabalhamos bem essa questão desse trabalho, dessa divisão de trabalhos na escola, no módulo de funcionários de escola, vocês se lembram? Então, a gente puxa um pouquinho do que aprendemos no outro módulo lá no início do curso e isso vai ser útil aqui agora para compreender melhor esse conteúdo que nós estamos trabalhando hoje, né, professor? Sim. Continuando aqui. Com a República, houve uma melhoria, de uma extensão dos direitos. Então, já melhorou um pouquinho aí a extensão dos direitos a todos, inclusive aos funcionários, né, de escola, e também houve uma melhoria quanto ao mobiliário das secretarias, bibliotecas e dos laboratórios. Então, com o passar do tempo, em vez de ser escravos, contratou-se funcionários. Então, já houve uma mudança, uma diferença aí na forma de acesso dessas pessoas ao trabalho na escola. Então, e também começou a mobiliar, houve a compra de material para secretarias, né? Hoje as secretarias já são mais modernas, usa-se o computador, né? Quase todas elas têm computador, tem um sistema de informática, os laboratórios também, quase todas as escolas têm laboratórios. Só que assim, pelo menos em algumas escolas por onde eu trabalhei, tinha um laboratório, mas laboratório entre aspas, porque também não tinha uma pessoa que trabalhasse no laboratório. Eram os professores que tinham que trabalhar ali, mas a maioria dos professores não tinham tempo de fazer um curso de capacitação, de se capacitar para trabalhar no laboratório, porque o laboratório está ali não é só para chegar lá e usar a máquina. São recursos que são disponibilizados, eu diria assim, pela metade, porque muitas vezes o governo federal equipa as escolas com um determinado recurso, mas não prepara os funcionários para a utilização desses recursos. Eu presenciei, professor, no município de Ji-Paraná, quando morava lá, a situação de uma escola que recebeu equipamentos em braille e não tinha nenhum aluno que pudesse utilizar aquele recurso, e uma outra escola que precisava dos equipamentos não podia utilizar, porque aquele material foi para uma determinada escola e aí a outra escola não poderia utilizar. Então, assim, de que adianta esse recurso, manter e equipar a escola com um recurso que vai ficar parado? Então as coisas elas têm que ser feitas por inteiro, não pela metade, porque senão, de toda maneira, o produto final, que é o aluno, não vai usufruir desse equipamento ou dessa melhoria, né? E essa situação de fazer as coisas pela metade é um mal das obras do governo. Então, exatamente. Tem verbas para compra de um laboratório, mas não tem a verba para capacitar o servidor. E nem para contratar uma pessoa para capacitar. Exatamente. Então, isso já é uma coisa tudo pela metade. Então não é uma ação que não vai chegar aonde ela tem que chegar, que seria o aprendizado do aluno ali. Então não vai beneficiar a quem tem que beneficiar. E assim, como eu falei, porque nas escolas por onde eu passei, tinha o laboratório, mas também não tinha a questão da pessoa para trabalhar, para capacitar os professores. E nem sempre o professor vai ter tempo de fazer o curso de capacitação, porque o laboratório tem que ser trabalhado junto com o conteúdo de sala de aula. Então, de maneira interdisciplinar. Então, se ele passa um conteúdo aqui de língua portuguesa, ele pode ir lá no computador e trabalhar o texto, a digitação de um texto. Então, uma coisa é integrada à outra. E também as secretarias, elas se modernizaram, acho que em quase todas as escolas a secretaria ela se modernizou. E também tem a questão da biblioteca, né? Algumas bibliotecas
Tem os livros, mas não tem todas as coleções, né? São coisas também pela metade. E quando a escola tem biblioteca, né? Pelo menos aqui na nossa cidade, poucas escolas têm biblioteca. As que tem é uma coisa pequena, que não tem muita obra para se consultar. Continuando aqui. Já com as merendeiras e vigilância e o pessoal da limpeza, essas melhorias demoraram mais para acontecer. Então, em algumas escolas, até pouco tempo, ainda se viam cozinheiras trabalhando em locais apertados, né? Insalubres, sem ventilação, manuseando panelas enormes, né? Panelas quentes ali. Então, até pouco tempo a gente ainda se via. Com certeza ainda tem escola que tem, né? Onde a cantina ali é um ambiente pequeno, sem ventilação, e a pessoa sofre para fazer comida em panelas enormes, né? Então, a pessoa se sente desvalorizada. Então, hoje em dia essa situação vem melhorando, né? Muitas cantinas já estão amplas, já tem ventilação e tem a ajuda, não é só uma pessoa, só um funcionário para trabalhar, para fazer toda a merenda ali, mais 2 pessoas ou 3 pessoas para melhoria. Professor, só um comentário, que teve um aluno, se eu não me engano, de Guajará-Mirim, não tenho bem certeza. Esses dias eu estava dando uma passeada no ambiente virtual de aprendizagem e eu vi um questionamento de um aluno sobre o estágio supervisionado, que ele trabalha numa escola de educação infantil e estava pensando em desenvolver o projeto de estágio justamente nessa questão da segurança do trabalho, do trabalhador, e aí estava em dúvida, porque lá só tinha crianças, né, da educação infantil, mas aí, nesse caso, esse projeto ele vai ser voltado não para o aluno diretamente, mas para os funcionários, pensando na segurança dos funcionários, que é isso que o professor está mostrando aqui agora, né? Como era antes, como é que tem que ser hoje e como é na sua escola. Aí pensar esse projeto nesse sentido, voltado na segurança do funcionário que trabalha nessa escola, que indiretamente vai beneficiar também os alunos, dependendo da idade que eles tenham, né? Com certeza. Dando continuidade aqui. E também os servidores da limpeza eram submetidos a condições irracionais de trabalho. Isso aqui bem anteriormente, né? Tinha que fazer limpeza das salas e dos banheiros em intervalos pequenos, antes das aulas. Então, mais uma situação que eles eram submetidos. Hoje, já essa situação vem melhorando gradativamente, né? E os vigias, cada vez mais assustados com a crescente violência no entorno da escola e dentro dela, né? Eles obrigados a assumir um papel de polícia autoritária e arrogante. E estavam longe de uma conduta de educadores, né? Hoje em dia, essa situação tem melhorado bastante. Algumas medidas paliativas foram tomadas, né? Medidas para mudar essa situação. Também no uso do vestuário adequado para as merendeiras, capacetes de proteção para os que executavam serviços de manutenção, para os que executam, né, nos prédios, precaução contra as LES, que são as lesões por esforço repetitivo, e também contra as depressões, né, psicológicas, que muitos funcionários, principalmente professores, eles sofrem bastante com essa situação da depressão. Para refletirmos, quantas escolas no Brasil têm extintores de incêndio? Isso aqui refletimos quanto à segurança, suficientes para garantir a segurança do prédio. Então, na sua escola tem extintor de incêndio suficiente para garantir essa segurança? Quantos funcionários da segurança ostensiva possuem condições para a defesa pessoal? No caso, ele for submetido a uma situação que seja preciso usar a defesa pessoal. Será que essa pessoa tem o suporte? Será que os funcionários estão aptos a utilizar até mesmo os extintores de incêndio que tem na escola? Tem essa situação, né? Tem essa situação também. Continuando aqui, e quanto aos funcionários de bibliotecas e laboratórios, eles estão protegidos contra fungos e outros agentes invasivos da sua saúde? Também tem essa situação, né? Onde se localizam os aparelhos de ar-condicionado? Nas escolas, nos órgãos de educação. Então, eles são limpos com frequência? Então, se eles não forem limpos ali, com certeza, a pessoa vai conseguir, vai ter gripe, vai ter outras doenças que são
são pegas através da circulação do ar sujo. Importante também induzirmos uma reflexão sobre o que deve ser feito, sobre o que o que deve ser feito e o que falta ser feito. Reunido em uma política municipal de segurança e uma política estadual de saúde e segurança e uma política nacional de ação contra a violência e a favor da segurança na sociedade e na escola. Então, são situações aí políticas que a gente tem que refletir, né, sobre essa situação. O que falta ser feito, como falta ser feito, como deve ser feito. Então, são situações a se pensar para que no futuro a segurança na sociedade, nas escolas, possa realmente acontecer. A gente possa estar num ambiente seguro, onde a gente possa trabalhar de forma segura, a gente se sinta seguro no ambiente de trabalho. Agora vamos fazer a nossa atividade de sala, né? Vamos ver o que é que tem para a nossa atividade de sala. A questão 1. Qual a sua opinião sobre as regras impostas na escola para o disciplinamento? Você concorda com elas? Qual a sua opinião sobre essas regras? Você concorda, sim ou não? E o que é que você acha dessas regras? Elas funcionam realmente? Questão 2. Sobre o vandalismo. Sobre o vandalismo que ocorre em muitas escolas. Quais são os tipos mais comuns? E esses atos ocorrem nas escolas onde vocês trabalham? Resposta livre aí para você expressar sua opinião. Questão 3. Hoje, as escolas estão cada vez mais se encarcerando, né? Ou seja, estão construindo muros altíssimos aí para tentar se livrar da violência externa. E para evitar que a violência externa entre nas escolas. Expresse sua opinião sobre isso, sobre essa situação do encarceramento. As escolas estão se encarcerando, estão colocando muros altos, sistema de câmeras aí para tentar se proteger da violência. E a questão 4. Com relação à sua segurança enquanto funcionário da escola, como está a sua situação? Então você vai falar aí como está a sua situação enquanto funcionário de escola. Acontece, você se sente seguro em trabalhar naquela escola? O seu ambiente é um ambiente insalubre? Ou seja, você se você é merendeira, o local onde você trabalha tem ventilação, você consegue, as panelas, tem alguém para lhe ajudar no manejo ali das panelas? E a pessoa que trabalha ali na vigilância, ela tem ajuda, ela tem um treinamento? Como está a situação de vocês na escola? Então a gente espera a contribuição de vocês aí para a correção e até daqui a pouco. Estamos de volta, pessoal. E aí, vocês estão contribuindo muito com as respostas de vocês? Estão enviando para a gente? Para que a gente possa estar comentando elas aqui? Então, se você não enviou ainda, envie para a gente comentar. Participe participe ativamente da nossa aula. E na nossa atividade, vamos rever aqui a nossa atividade de sala. A questão 1 eu falei. Qual a sua opinião sobre as regras impostas na escola para o disciplinamento? Ou seja, o ordenamento aí dos alunos, que os alunos entrem na linha, entrem no eixo, como vocês queiram falar aí, o disciplinamento. Você concorda com elas? Vamos à questão 2. Sobre o vandalismo. Nós falamos aqui sobre o que era vandalismo, nós vimos que os vândalos, essa palavra vandalismo se originou da palavra vândalos, que era um povo que vivia invadindo outros territórios para conquistar. E quando eles invadiam, eles destruíam o que eles viam pela frente. Então eles não eram tidos como pessoas educadas, eram vândalos. Aí a palavra vandalismo se originou dessa palavra vândalo. Sobre o vandalismo, que ocorre em muitas escolas, quais são os tipos mais comuns? Então, quais os tipos mais comuns que vocês conseguem observar aí? Esses atos ocorrem nas escolas onde vocês trabalham?
Então, manda sua contribuição para a gente. Questão 3. Hoje, as escolas estão cada vez mais se encarcerando, ou seja, construindo muros em volta de si para tentar se proteger da violência. Então, para evitar que a violência externa entre nelas. Então, esse encarceramento, a construção de muros, a colocação de câmeras de vigilância, contratação de empresas de segurança, tudo isso para evitar que a violência entre na escola. Expresse sua opinião sobre isso. Questão 4. Com relação à sua segurança, enquanto funcionário da escola, como está a sua situação? Então, você se sente seguro, tanto na questão da violência também, quanto na questão das condições de trabalho. Como é que você se sente em relação a isso? Então, vamos lá para a nossa correção, para a nossa contribuição aí que vocês enviaram para a gente. E aí, professora Elaine, como é que a gente está? Muita participação. Gostaria de parabenizar o Polo de Espigão do Oeste, porque está assim, ó, de participação do Polo de Espigão do Oeste. Parabéns ao Polo de Espigão. Parabéns aos alunos pela participação. A maioria das respostas de hoje que nós temos para compartilhar é do Polo de Espigão do Oeste, viu? Vamos lá, pessoal, dos outros polos aí, ó, vamos participar, vamos ver, mandar a contribuição de vocês aí. E parabéns, Espigão, por estar participando aí ativamente. E também aos outros polos que enviaram suas respostas. E os que ainda não enviaram, enviem, para que a gente possa estar comentando aí. Verdade. Vamos lá, tem alguma... Vamos, professor, só quer repetir a questão número 1, por favor? Aqui. Questão 1. Qual a sua opinião sobre as regras impostas na escola para o disciplinamento? Você concorda com elas? E aí, como é que... Então, nós temos várias respostas para a questão número 1. A primeira delas, do Polo de Espigão do Oeste, é da aluna Regina. E a Regina respondeu o seguinte: muitas vezes as regras são aplicadas aos menos favorecidos. Quando é um aluno de família bem estruturada financeiramente, a correção é feita de maneira mais maleável, ou seja, com mais leveza. Essa é a opinião da Regina, lá de Espigão do Oeste. Também de Espigão do Oeste é a contribuição aqui, a participação da aluna Elisandra. E ela respondeu o seguinte para a questão número 1, professor. Se for o disciplinamento que nega a liberdade e o direito humano, não concordo. Concordo com a disciplina que tem papel de prevenção da violência, evitando conflitos. Elisandra, ó, parabéns por sua resposta, foi tremenda, viu? Muito boa mesmo. Também do Polo de Espigão, nós temos a resposta do aluno Jorge. Jorge sempre presente aqui na nossa integração, muito bom, na nossa interação. O Jorge respondeu: não, tem que ser educado para que o aprendizado que iria ter traga o discernimento do certo e do errado para toda a vida e não só na escola. Jorge, olha, parabéns, foi muito boa a sua resposta, viu? E a Vilma, professor, de lá de Espigão também, respondeu o seguinte nessa questão número 1. Muitas vezes não concordo, pois quando há necessidade de disciplinar, deixam o momento passar e dizem assim: quando acontecer isso ou aquilo, vou tomar providência, sendo que eu acho que é preciso prevenir para não remediar. Vilma, ó, parabéns por suas respostas. Agora... Mais resposta para a questão 1? Temos mais uma resposta da questão 1. E agora nós vamos sair de lá do Polo de Espigão do Oeste. Vamos dar um voo rasante aqui para o Polo de Porto Velho, Zona Norte, aqui do nosso ladinho aqui do estúdio. Quem respondeu a questão número 1 do Polo Porto Velho, Zona Norte, não tem o nome do aluno aqui, mas fica aí a participação do Polo Porto Velho, Zona Norte, para a questão número 1. A resposta é: as regras na escola são importantes, mas deve haver uma democratização em sua elaboração. Elas devem ser reforçadas com orientação e conscientização de todos. Parabéns ao Polo Porto Velho, Zona Norte, pela resposta. Professor, por enquanto, nós temos essas contribuições para a questão número 1. O senhor pode repetir aí a questão número
2? 2, porque eu tenho agora, eu vou copiando aqui, que chegou mais algumas contribuições. E aí, enquanto o senhor lê, eu vou fazendo, copiando aqui. Eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a resposta, a primeira resposta aí da questão 1, que foi da aluna de Espigão, sobre a questão da forma como essa disciplina como ela é imposta, né? No caso, os alunos que são de baixa renda são mais punidos, enquanto que os outros que são de alto poder aquisitivo, a punição é maleável. Mas assim, isso aí já é uma discriminação na forma da aplicação das regras, né? Se a escola tem regras para ser seguidas, então essas regras são para todos, né? De forma que todos, os que, no caso, quiserem algo que venha contra essas regras, tem que arcar com a consequência de acordo com o que a pessoa fez. Então, se a escola tem regra, tem que ser cumprida essas regras, né? E se tem punições para quem quebra essas regras, que essas punições, não punições entre aspas, tem que ser punição. Tem que ser uma medida socioeducativa, né? Que seja de forma democrática, né? Então, até nessa parte tem que ser democrático, né? O aluno fez isso, então ele tem que arcar com a consequência. Não interessa se ele é rico ou ele é pobre. Então, se ele descumprir uma regra, então ele tem que arcar com a consequência daquela regra. E, lendo aqui a questão 2, sobre o vandalismo, que ocorre em muitas escolas. Quais são os tipos mais comuns? E esses atos ocorrem nas escolas onde vocês trabalham? Então, sobre vandalismo, né? O vandalismo, que é aquela questão da pichação de muro, depredação dos banheiros, né? Algumas escolas têm os vasos sanitários quebrados, as pias, as torneiras, as fechaduras das portas, as janelas, vidros, então são quebrados, são danificados. Alguns vândalos, né? Alguns alunos que gostam de fazer isso, ou mesmo pessoas da comunidade que não é aluno da escola, que às vezes eles cometem esses atos aí, essas infrações, né? Esses atos aí que vêm depredar o bem público, bem esse que é para uso de todos, né, professora? É isso mesmo. E aí nós temos a resposta para a questão 2? Temos sim, professor. Deixa eu só terminar de copiar isso aqui, para eu não perder a contribuição, que os outros polos estão participando agora. Pessoal, continue, os polos que entraram agora, envia as contribuições para a gente socializar aqui. É importante a contribuição de vocês. É o feedback, é o retorno da aula. Exatamente. Que a gente fica sabendo quando vocês enviam as respostas. A gente fica sabendo como é que está a aula. Qual a resposta de vocês para a aula que a gente está trabalhando aqui. Então vamos lá, professor. Vamos às respostas, às contribuições dos nossos alunos para a questão número 2. Vamos lá, só um pouquinho, isso. Para variar, a primeira resposta da questão número 2 é de Espigão do Oeste. Tivesse o bandeirinha aqui para balançar assim, ó. A resposta de Espigão agora é do aluno Paulo. Ele respondeu para a questão número 2, professor. Na minha opinião, que eu trabalho, ocorre alguns que são entupir vaso sanitário, quebrar torneiras, quebrar vidraças das janelas, chutar as portas, que às vezes chegam a quebrar, danificar as fechaduras das portas, que às vezes chegam e a destruir as plantas. Essa é a participação do aluno Paulo, do polo de Espigão do Oeste. Essa situação, isso é violência, da violência mesmo. É vandalismo, né? Vandalismo. Então essa situação pode ser trabalhada com o aluno envolvido, né? Então chamar ele para conversar, chamar a família para conversar, ou trabalhar essa sala. Às vezes o aluno faz isso que ele está querendo chamar a atenção para si. Né? Exato. Então, ele tem algum problema e quer chamar a atenção, e chamar a atenção de forma, como é que essa é a única forma que ele encontra para chamar a atenção. Então, conversar com essa pessoa, né? Chamar a família, ver quais são os problemas que estão envolvidos ali para tratar essa situação, né? Então vamos agora à participação do polo Porto Velho, Zona Norte, aqui do nosso ladinho. O aluno Osimar respondeu a questão número 2 e ele disse o seguinte: o pichamento das paredes é uma agressão ao ambiente escolar. Os roubos e arrombamentos de portas e janelas têm causado um dano muito mais grave na estrutura escolar. Osimar, obrigada por sua participação.
Aqui, algumas escolas de Porto Velho, nem tanto a questão mais de pichamento, porque tem algumas escolas que trabalham com escola aberta e outras trabalham o grafite, né? Pega essas pessoas que fazem pichamento e chama essa pessoa para fazer grafite, a grafitagem, né? E mudar ali os muros da escola. Mas também a questão da violência de assaltos. Aqui a gente tem muito isso, algumas escolas aqui da capital. Assaltos, roubos dentro da sala de aula, né? E essa situação a gente vê bastante. Então, mas uma situação a ser trabalhada também dentro da sala, né? Verdade. Não há mais contribuição, professor? Temos sim, professor. Só um minutinho. Uhum. E aí, pois é, pessoal. Então, a situação não só aqui na capital também, essa questão da violência, de roubos e de violência, roubos em si, isso já é uma violência contra a pessoa. Então, também no interior deve ter também essa situação, né? Nas outras escolas aí onde vocês trabalham. Então, pode ser trabalhado junto com a orientação, supervisão, chamar essas pessoas aí, a comunidade em si. Então, o trabalho com a comunidade é muito importante para que a comunidade tenha um amor à escola, né? Se a comunidade tem amor à escola, isso com certeza vai cuidar, diminuir, né? A Vilma, lá de Espigão do Oeste, também respondeu a questão número 2, professor. E a Vilma disse: agressões físicas, destruição do patrimônio público, sim. Onde trabalho, quando os vidros são quebrados, os alunos devem pagar o conserto. Já na questão de mesas e cadeiras, nada é cobrado. Eles deveriam pagar também, né? Para saber a cuidar mais. Porque a Regina... Sim, geralmente professor. a mesa e a cadeira não tem como identificar, né? Então o vidro difícil, é mais fácil, né? Isso a questão quebrou, pagou. É nada mais justo do que isso, né? Se você Verdade. faz algo que danifica, você tem que arcar com a consequência. A Regina, também de Espigão do Oeste... Ela respondeu a questão número 2. A Regina disse: agressões físicas, incivilidades. Infelizmente, ainda vemos crianças brigando entre si e com o uso de palavras ofensivas de maneira que atinja o outro. Verdade, Regina. Infelizmente. Também é um trabalho aqui, né, professor, que pode ser feito de orientação, em parceria com a família também, né? Trabalhar o bullying, muitas vezes é bullying mesmo, isso aí de apelidar o colega, isso é o bullying, né? Então, o trabalho contra o bullying deve ser trabalhado, deve ser feito um projeto para trabalhar a escola inteira na questão do bullying, né? Porque é uma situação séria, né? Que às vezes isso internaliza na pessoa que sofre o bullying e ela sofre psicologicamente com isso. Né? A gente vê alguns exemplos aí, às vezes aqui no Brasil, mas na maioria das vezes fora do Brasil, em outros países, onde crianças que sofreram o bullying, quando elas se tornam-se adultos violentos, ou então elas voltam na escola para se vingar da escola inteira. Né? A gente viu casos aí que mataram, um aluno entrou na escola e matou mais de 20 pessoas, né? Pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a situação que ele sofreu. Mas, assim, descontou... São consequências, né, da violência que ele descontou sofreu. a raiva dele em pessoas inocentes, né? Então, essa situação tem que ser trabalhada bem na escola, porque é uma situação nova, né? Assim, entre aspas, nova, porque está sendo mais posto na mídia agora, né? Porque isso sempre aconteceu, mas a mídia agora está colocando a situação do bullying, está dando mais ênfase a essa situação. Então, trabalhar bem essa situação, porque para que não gere futuramente situações desagradáveis para a escola e também para os cidadãos. Agora nós temos a resposta também da questão número 2, professor, da aluna Elisandra, lá do Polo de Espigão do Oeste. E a Elisandra respondeu que as agressões físicas, ocorrem também quebra de vidraças, palavras grosseiras e pichação de muros. E Ouro Preto do Oeste também está aqui conosco na questão número 2. A resposta é da aluna Vera. Muito bom, Vera, por sua resposta. A Vera disse sim. Torneiras quebradas com frequência, os banheiros são os principais alvos, portas e lâmpadas quebradas, os extintores dos corredores tiveram que ser retirados, pois os alunos estavam destruindo. Mais um trabalho que pode ser feito aí situação muito grave, né? De depredação realmente da escola. Exatamente. Eles vão depredar, depois vão procurar, querer fazer uso do banheiro, dos extintores e não tem.
Então tem que ser a direção da escola junto com todo o pessoal que trabalha aí, fazer um trabalho com esses alunos, né? Exatamente. Porque se foi detectado que é aluno, então nada mais certo do que fazer um trabalho para que isso possa ser minimizado. Vamos agora sair lá de Ouro Preto e vir aqui para Porto Velho Centro. A aluna Valda, do Polo Porto Velho Centro, respondeu a questão número 2 e a Valda disse: ocorre sim, o tipo mais comum é repiscarem as paredes das salas e as portas dos banheiros usando palavras de baixo calão. Ainda tem alguns que colam chicletes nas mesas e cadeiras ou até mesmo quebram torneira dos lavatórios. Também é uma situação grave de depredação do bem público, né? É verdade. Ainda temos mais resposta para a questão 2? Temos sim. Porto Velho, Zona Norte, respondeu também. Não tenho aqui a informação do nome do aluno do Polo Porto Velho, Zona Norte, mas a resposta é: os principais atos de rebeldia e vandalismo são as destruições de mesas e cadeiras, tanto com rabiscos, emporcalhando as mesas, quanto quebrando. É incrível a quantidade de mesas e cadeiras que tem que ser substituídas durante o ano. As vidraças também são vítimas desses atos. Essa foi a contribuição do Polo Porto Velho, Zona Norte. E questão número 2, por enquanto, é isso. Vamos agora rever a 3, professor? Deixa eu ler ela aqui. Questão 3. Hoje as escolas estão cada vez mais se encarcerando para evitar que a violência externa entre nelas. Expresse sua opinião sobre isso. Então, sobre o encarceramento das escolas. Exato. Vamos aqui começar com o Espigão do Oeste, com a aluna Elisandra. A Elisandra respondeu: infelizmente, vivemos numa sociedade onde há muita violência. Acredito ser necessário que a escola disponha de segurança para seus alunos e funcionários. Um local de acesso com cuidados, tendo uma pessoa no portão, certificando de quem entra e sai da mesma. Essa foi a contribuição da Elisandra de Espigão do Oeste para a questão número 3. Também lá de Espigão, temos a resposta da aluna Regina. A Regina respondeu o seguinte, professor: como vimos nas disciplinas anteriores, as escolas são gaiolas, só que essas gaiolas podem ser transformadas com trabalhos nos bairros. Pode-se praticar a cidadania com participação de toda a comunidade para contribuir com a redução da violência escolar. Regina, olha, tiro meu chapéu para você, ó. Parabéns pela sua resposta, foi muito boa mesmo. Saindo lá de Espigão do Oeste, nós vamos para Ouro Preto do Oeste. E lá em Ouro Preto, quem respondeu foi o aluno Eudes. E o Eudes disse o seguinte para a questão número 3. As escolas deveriam trabalhar em parceria com os pais, desenvolvendo projeto que aumente a participação da comunidade num todo. Ter os pais como praticantes ativos diminui a violência. Verdade, muito bom, Eudes. O envolvimento da família, né? Nada melhor do que envolver a família em todas as ações da escola. Né? Exatamente. Então, porque a família é a base. Então, se a base está bem trabalhada, com certeza nós não vamos ter problema no futuro. Então, exatamente. Nada mais justo, nada melhor do que trabalhar a família junto com a escola. Mais uma resposta do Polo Porto Velho, Zona Norte, para a questão número 3, é do aluno Aldaci, ou aluna. Para evitar que a violência entre na escola, deve-se trabalhar conjuntamente e criar entre todos, adultos e crianças, um ambiente saudável, no qual prevaleça o respeito, o afeto, a liberdade de expressão. Aldaci, foi tremenda a sua resposta, parabéns, viu? Daci lá do Polo de Porto Velho, Zona Norte, professor. É muito bom, porque assim, se chamar a comunidade para dentro da escola e essa comunidade ter o amor à escola onde ela está, onde a escola está inserida no bairro, então nada melhor do que isso, essa situação. Com certeza a situação da violência vai ser minimizada, né? Porque se exatamente. A comunidade se sente responsável pela escola, as pessoas que ali convivem ali, que usam a escola para o estudo, para outras situações, né? Para cursos, para diversão, para lazer, então com certeza vai haver ali um amor à escola, então as pessoas vão preservar, né?
Mais uma participação do Polo Porto Velho, Zona Norte, agora do aluno Osimar. E ele diz o seguinte, para a questão número 3. Acredito que os governantes deveriam aumentar o efetivo de segurança privada nas escolas, além da segurança eletrônica implantada. A segurança privada trabalhasse com plano de segurança juntamente com a patrulha escolar. Muito legal a sua participação, Osimar. Parabéns. É isso aí, né, professor? Muito bom. E agora nós vamos sair daqui do Polo de Porto Velho, Zona Norte, vamos lá para Cujubim para conhecer a resposta da aluna Romilda. E a Romilda respondeu o seguinte: em partes, apesar da disciplina fazer parte do convívio em comunidade, às vezes há exageros sem necessidades, como, por exemplo, a tolerância dos 15 minutos na entrada da escola. Às vezes, por causa de 5 minutos de atraso, o aluno fica para fora da sala de aula. Eu não concordo com isso. Essa foi a opinião da Romilda, professor lá de Cujubim. Obrigada, Romilda, por sua participação. Mas depende muito da escola, né? Das regras da escola, né? Se ela tem os 15 minutos de tolerância, mas nada mais, o aluno também tem que ter a sua pontualidade, né? Tem que saber o horário, então aquele horário tem que ser cumprido, né? Mais contribuição para 3? Agora para 4, professor. A 4 aí. Com relação à sua segurança enquanto funcionário da escola, como está a sua situação? A resposta é do aluno Osimar, lá do Polo Porto Velho, Zona Norte. Lá não, daqui, né? Ele disse o seguinte: acredito que todos os funcionários de escola deveriam, uma vez por ano, receber treinamento técnico de orientação profissional de segurança no trabalho, primeiros socorros, segurança pública, tudo isso em parceria com o Corpo de Bombeiro, PM, Civil, entre outros órgãos. Muito legal o seu ponto de vista, Osimar, e é isso aí mesmo, viu? Que às vezes o poder público não faz isso, né? Não tem esse trabalho, mas a escola ela pode fazer parceria com o Corpo de Bombeiro, mandar um ofício, conversar. Com certeza o Corpo de Bombeiros eles vão se disponibilizar a fazer esses treinamentos, esse curso na escola. Aqui mesmo, em Porto Velho, o Corpo de Bombeiros aqui ele é bem assim, se você chama lá, eles vão, eles fazem, eles trabalham em conjunto com a escola, em parceria. Verdade. Mais contribuição aí, professora? Temos, professor. Agora, as contribuições são das outras questões que nós já lemos, mas eu vou compartilhar aqui. Dá tempo? Tem 1 minuto. Ah, 1 minutinho só? Então 1 minuto não... Falta muitos aí? Falta. Mas eu vou ler pelo menos uma participação do Polo de Cujubim. É da questão número 4 também. Ela disse o seguinte, não tem aqui da Romilda. Por enquanto está bem, os nossos alunos têm muito respeito por todos os funcionários de apoio. Gente, bem, né? Infelizmente não vai dar para compartilhar as respostas, as demais respostas, mas o Polo de Cujubim mandou bastante resposta também, viu, professor, aqui no finalzinho. Parabéns a Cujubim aí. Isso. E eu gostaria de agradecer aos alunos, não só do Polo de Espigão do Oeste está assim, ó, muito bem na participação, mas Ouro Preto do Oeste, Cujubim, também participou com bastante, Porto Velho Zona Norte, Porto Velho Centro. Gostaria de agradecer aos alunos e é isso aí, gente. Vamos continuar participando porque esse momento é muito importante, né, professor? Com certeza. Então, agradeço aqui a todos vocês que participaram, aos alunos, aos tutores, a todos os polos, a professora Elaine, né? E até a nossa próxima aula.